Muito boa noite! Começa agora o Jornal da RDC e você confere os principais destaques desta segunda-feira. Saúde Pública. Prefeito de Canoas anuncia a contratação de consultoria de 3 hospitais para auxiliar a área de saúde do município após fraudes envolvendo o Grupo GAMP. Política. Diretor-geral da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, Tarso Boelter, pede exoneração devido a indiciamento por irregularidades na época em que comandou o Departamento de Esgotos Pluviais. Segurança Pública. Criminosos atacam a agência bancária em Salto do Jacuí, no noroeste do estado. E ainda, confira como fica o tempo nas principais regiões do estado nesta terça-feira. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. E a gente começa essa edição do Jornal da RDC falando de educação. Hoje foi o segundo dia de vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma das mais concorridas do sul do país. Nesta segunda-feira, os vestibulandos tiveram que enfrentar a temida redação, que abordou o tema adolescência e maturidade. Mais de 28 mil estudantes se inscreveram no vestibular da URGS neste ano. No primeiro dia, 4.615 candidatos não compareceram, o que representa uma abstenção de 16,19%. No domingo, as provas foram de Física, Literatura e Língua Estrangeira. Hoje, os estudantes tiveram que responder questões de português e redigir a redação que abordou o tema adolescência e maturidade. Amanhã serão aplicados os testes de Biologia, Química e Geografia. Já na quarta-feira, último dia de vestibular, as questões serão de História e Matemática. Os gabaritos são divulgados todos os dias a partir das 5 horas da tarde. E agora a gente fala de segurança pública. Só hoje pela manhã, em menos de 5 horas, 4 agências lotéricas foram alvo de criminosos no Rio Grande do Sul. Uma delas na cidade de Salto do Jacuí, no noroeste gaúcho. A ação foi flagrada por câmeras de segurança. Nas imagens é possível ver 2 criminosos chegando na lotérica em uma moto. Armados, eles entraram no estabelecimento e renderam funcionários e clientes. No entanto, a dupla não conseguiu levar dinheiro dos caixas. Eles fugiram após a ação. A polícia procura pelos criminosos que estão foragidos. Denúncias podem ser feitas para o Disque Denúncia, que é o número 181. 3 agentes do Corpo de Bombeiros ficaram feridos após um acidente nesta madrugada na zona sul da capital. Os oficiais feridos são um sargento e 2 soldados. Eles ficaram presos às ferragens, mas foram retirados e encaminhados ao hospital de pronto-socorro. O acidente aconteceu por volta das 7 horas da manhã, na Avenida Copacabana, no bairro Tristeza, quando a equipe se deslocava para apagar o fogo de uma residência. A ocorrência de incêndio foi atendida por outra guarnição. A perícia vai apontar o motivo do acidente. E hoje à tarde, um homem morreu nos trilhos da Transurb. O acidente aconteceu entre as estações Anchieta e Niterói, na zona norte aqui de Porto Alegre. Carlos Ivan Ribas, de 56 anos, era funcionário da Transurb e trabalhava fazendo a inspeção dos trilhos. Por volta das 3 horas da tarde de hoje, um dos veículos atropelou Carlos, que morreu na hora. O acidente aconteceu ao norte da estação Anchieta. De acordo com testemunhas, o trem buzinou várias vezes quando se aproximava, mas o funcionário não saiu da frente. O local ficou isolado para o trabalho da perícia, que deve esclarecer as causas do acidente. E na noite deste domingo, uma tragédia em Canoas, na região metropolitana. Um homem que passeava pela cidade com a companheira e o enteado foi voltar para casa de ônibus. Enquanto ele aguardava na parada, sofreu um assalto e foi morto pelos bandidos. Foi por volta das 9h30 da noite que Eliseu de Oliveira Trajano, de 38 anos, estava em uma parada de ônibus na Avenida Boqueirão, em Canoas, com a mulher e o enteado de 8 anos. Eles moravam em Viamão e haviam ido passear em um shopping da cidade. 2 criminosos se aproximaram da família e pediram o celular de Eliseu, que entregou o telefone e mesmo assim foi morto com um tiro no peito, na frente da esposa e do enteado. A dupla fugiu a pé, mas em seguida foi capturada pela Brigada Militar.
Um deles era um adolescente de 16 anos que foi apreendido. O comparsa tem 19 anos, foi preso e admitiu o crime. As armas foram apreendidas pela polícia. E durante o verão, o litoral é o destino da maioria dos gaúchos. Mas muitos se aproveitam do intenso movimento para cometer crimes, achando que vai passar desapercebido. Neste domingo, a Polícia Rodoviária Federal, que intensifica os trabalhos nesta época, apreendeu mais de 50 quilos de droga no veículo de um casal em Torres. A Polícia Rodoviária Federal prendeu um casal que vinha de Santa Catarina em direção a Porto Alegre e transportava 52,6 quilos de crack dentro de um carro em Torres, no litoral norte do estado. Segundo a PRF, 50 tabletes da droga foram encontrados no assoalho traseiro do veículo. Dentro do carro ainda tinha maconha e material para preparo e uso da droga. O homem de 29 anos e a mulher de 30 foram encaminhados à Polícia Civil de Torres e devem responder por tráfico ilícito de entorpecentes. E mudando de assunto, a Agência Gaúcha de Supermercados divulgou uma pesquisa sobre o crescimento no número nas vendas dos supermercados na segunda quinzena de dezembro. O indicador positivo pode ser um sinalizador de boas expectativas para este ano. A venda de carnes teve um aumento de 20% quando comparado ao mesmo período de 2017, entre os dias 20 e 31 de dezembro. Segundo a Agas, o crescimento das vendas, em geral, saltou de 3,5% para 6,5%. E depois de garantir o churrasco, o consumidor não abriu a mão na lista das cervejas e espumantes, que foram os dois itens mais vendidos depois das carnes. E todo esse incremento de vendas nos dois feriadões de Natal e Ano Novo, a economia foi beneficiada já neste início de 2019. A carne, inclusive, foi a campeã em vendas. Um crescimento de quase 20% em volume sobre os números de 2018. O povo parece que se tranquilizou e está acreditando um pouquinho mais no futuro do país. Este gerente de um supermercado no bairro Boa Vista, em Porto Alegre, confirma o crescimento das vendas. Ele, inclusive, nos contou que a loja inaugurou há 2 anos, ou seja, por aqui, a equipe de vendas viu de perto esse salto na economia que chegou em boa hora. Um acréscimo no fluxo de clientes em torno de 10% e nas nossas vendas, no nosso faturamento em geral, em média 10% também, especificamente o nosso ponto aqui. Para os pesquisadores, após a decisão do rumo político do país, os indicadores apresentaram um crescimento, depois de uma fase cheia de instabilidades políticas no país. 2019 promete ser um ano ainda melhor para aquecer o setor, mas é claro que agora é só o começo. As perspectivas para 2019, inclusive já estamos também coletando dados para o ranking Agas, que será publicado em abril, mas neste momento a Agas está otimista e acreditando num crescimento entre 4,5% e 5% para 2019. Se compararmos com o crescimento que está entre 2,5% e 3% em 2018, é um belo avanço e mostra que efetivamente o pessoal está acreditando que os empresários estão realmente confiantes nesse novo governo e que essa recuperação da economia vai se traduzir em números. E boa notícia também para quem busca emprego neste início de ano. Quase 3.000 vagas de trabalho estão disponíveis aqui no estado. O Cine, Sistema Nacional de Emprego, anunciou nesta segunda-feira a abertura de 3.000 novas vagas de trabalho em todo o Rio Grande do Sul. Entre as oportunidades são oferecidas 316 vagas exclusivas para pessoas com deficiência. As cidades com maior número de vagas abertas para pessoas com deficiência são Porto Alegre, com 222, Santa Maria, no centro do estado, com 31, Viamão, na região metropolitana, com 16 e Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, com 13 oportunidades. Segundo a agência, 58% do total das vagas não exigem experiência e 30% não requerem escolaridade. Os interessados devem comparecer à unidade mais próxima do Cine com a carteira de trabalho.
Incentivar a leitura. Esse é o objetivo de um projeto que acontece na cidade de Cachoeirinha, na Grande Porto Alegre, e tem chamado muita atenção da comunidade, principalmente de quem fica na parada de ônibus no aguardo pela condução. Para conhecer um pouco mais sobre esse projeto, acompanhe a reportagem. Em tempos em que somos bombardeados com muitas informações e todas elas estão na palma de nossas mãos, é raro sentir o papel entre os dedos, mergulhar nas histórias e mirar capítulos e mais capítulos cheios de letronas e letrinhas. A bateria do celular descarrega e toda aquela luz da tela se apaga. Mas a relação do livro com o leitor permanece, especialmente quando um oferece uma boa aventura e o outro saboreia cada linha. Prosas e versos. As fábulas são as que mais encantam os olhos e fomentam a imaginação do pequeno Vitor, de 9 anos. Ele estava esperando o ônibus na parada 58 em Cachoeirinha, quando se deparou com esta estante cheia de cores, aventuras e enredos, para todos os gostos. Não pensou 2 vezes. Afinal, ele gosta mesmo é da leitura. Todo dia, quando eu acabo de estudar lá na aula, tem um cantinho da leitura lá, que nem a gente chama. A gente vai lá e pega um montão de livro para poder ler. O projeto é o Leitura Urbana, que nasceu há 3 meses na cidade de Cachoeirinha. A Daiane, mãe do Vitor, também gostou da ideia. Ela, que também é mãe do Vinícius, de 4 anos, conta que o outro pequeno já pegou o gosto pela leitura. Mas todo incentivo vem de casa. Mas é um incentivo legal, eu gosto bastante. Mas para quem não tem o incentivo de ler em casa, pode começar nos bancos das paradas de ônibus, enquanto ele não chega. E quando chegar, não tem problema. Pode levar o livro. Então a circulação está bem alta. A gente chega aqui e deixa os livros na parada, ele dura uns 2 dias mais ou menos. Por aqui a variedade é grande e as obras variam muito, desde os conteúdos científicos até mesmo os grandes clássicos, como Dom Quixote. E a intenção por aqui é ler, mas também compartilhar essa ideia de incentivo à leitura. Fazendo bastante doação, que nem essa semana mesmo, a gente teve que buscar em vários bairros, né? Eu acho que está tendo um retorno bem bom. E a ideia não é só nós fazer outras paradas, é incentivar, quando vê tem na cidade de Gravataí, Porto Alegre, Canoas. Para ajudar e doar livros para o projeto, é só entrar em contato pelo telefone 991 30 4555 ou pela página oficial do Facebook Leitura Urbana. Muito bacana esse projeto para incentivar a leitura desde a infância, né? Até quem é adulto também, claro. Pegar um livro para ler. E no próximo bloco a gente traz uma reportagem especial sobre como cuidar do seu animalzinho nessa época do ano. Agora faz 26 graus em Porto Alegre, nós vamos a um breve intervalo, então não saia daí que a gente já volta. Nós estamos de volta com o Jornal da RDC. Você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, mas também pelo site www.rdctv.com.br, pelo Facebook, pelo Twitter RDC TV Digital e siga também a nossa emissora no Instagram, onde você confere diariamente as fotos dos nossos bastidores. E na tarde de hoje, o prefeito de Canoas realizou uma coletiva de imprensa onde anunciou a contratação de uma consultoria especializada. A medida vai contribuir com a gestão da saúde no município, que vem passando por uma crise desde o ano passado. O Hospital Sírio-Libanês e o Moinhos de Vento devem auxiliar a gestão da saúde em Canoas. Esta decisão foi tomada após o Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública, o GAMP, que fazia a gestão pública da saúde, ter sido alvo de uma investigação de desvio de dinheiro no município. O que vai acontecer aqui, pessoal? Nós vamos pegar emprestado 2 marcas conceituadíssimas, patrocinadas pelo Ministério da Saúde, através do programa PROAD. Quais são as 2 marcas? Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre, que todos nós conhecemos, e o Hospital Sírio-Libanês, que é reconhecido nacionalmente pela sua eficiência na área do tratamento da saúde. Estamos reiniciando
os atendimentos eletivos. Não na sua totalidade, evidentemente, que nós não temos condições de uma hora para outra iniciar. Nós vamos sair do estado aquele de emergência que nós estávamos, não é isso? E vamos iniciar os atendimentos eletivos. Talvez aqui num ritmo de 40%, 50%, não sei. Aí é uma parte técnica que depois vocês explicam. Mas essa é a notícia também que nós queremos dar do dia. O encerramento do estado de emergência, onde nós só atendíamos urgência e emergência, para a retomada dos atendimentos eletivos. Obrigado. Qual o trabalho a ser feito? Gestão. Uma instituição hospitalar hoje no Brasil, ela tem vários desafios, mas ela tem um grande desafio, que é a gestão do seu dia a dia. Serão de 7 a 8 profissionais trabalhando neste momento, onde vão revisar o edital da Prefeitura para posteriormente escolher quem deve ficar no lugar do GAMP. A equipe já iniciou imediatamente as análises. E o então diretor-geral da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, o vereador Tarso Boelter, pediu o afastamento do cargo nesta segunda-feira. Ele e mais 8 pessoas foram indiciadas pela Polícia Civil por irregularidades no Departamento de Esgotos Pluviais no período em que foi diretor-geral do DEP. Tarso vai responder pelos crimes de peculato, corrupção passiva, falsidade ideológica, uso de documento falso e organização criminosa. A presidente da Câmara de Vereadores, Mônica Leal, conversou com Tarso nesta segunda-feira e argumentou a necessidade do afastamento dele. E agora uma reportagem bem divertida. Nessa época do ano, os cuidados com seu pet devem ser redobrados. Tem que cuidar para ele estar sempre com água fresquinha, banho em dia e também aplicar antipulgas e outras medicações. Confira as dicas na reportagem. O Ringo aí até faz manha, mas na hora H adora tomar um banho. Ele vem para a pet shop regularmente. Para essa sessão molhada. O banho semanal é fundamental, porque ele tem muito pelo, e ainda mais agora com o verão, né? Ele sua mais e brinca mais na grama. Manter a higiene dos pets é uma questão fundamental, ainda mais nessa época do ano. É também no verão que se deve reforçar a aplicação de antipulgas e outros medicamentos para evitar problemas de saúde dos bichinhos. Pensando na leishmaniose, é uma doença muito importante. A gente tem muitos casos já em Porto Alegre, então tem que evitar usando antipulgas mensal ou coleiras antipulgas, que são as repelicidas, né, de mosquito e de pulga e carrapato também. Também deve ser redobrada a atenção com a hidratação e até fazer tosa para tirar o excesso de pelos e deixar o pet respirar mais aliviado. A gente recomenda fazer uma tosa higiênica, que é no abdômen, assim, mais ampla, que é onde eles ventilam mais, onde eles refrigeram mais. E nas pet shops, o que mais sai nessa época são justamente os antipulgas, mosquitos e carrapatos, além de outros produtos específicos para tornar o verão mais cômodo para os animais de estimação. Para o verão, a gente também sai bastante o tapetinho, esse geladinho, que é um gelzinho, um tapete com gel, para eles ficar mais refrescadinhos ali no piso, né? Põe o tapetinho e eles ficam ali. E tem mais o potezinho, um bebedorzinho que vai dentro do congelador, que a gente põe lá dentro, e ele vai ficar congelado e a gente põe para eles ali tomar aguinha. Bota com aguinha para ficar fresquinha a água para eles, ou pegar a aguinha gelada da geladeira, né? E colocar ali. Também pode usar protetor solar, deve-se usar, principalmente em plano nasal, que não tem pelinho. Então, aqueles pelos de cachorros de pelo baixo, né? A gente tem que evitar a exposição solar. O mesmo horário bom de sol é o horário bom para cachorro, o mesmo horário que é bom para nós, né? E a chuva que caiu na capital no início da tarde de hoje foi acompanhada de ventos fortes. Essas imagens foram feitas na rua Dona Margarida, no bairro Navegantes, e mostram o vento durante a pancada de chuva que caiu sobre Porto Alegre por volta das 13h30 da tarde desta segunda-feira. E falando em tempo, depois de um sábado com temperaturas amenas e um domingo de calorão, a segunda-feira amanheceu com mais calor. As máximas chegaram aos 35 graus em uma tarde com tempo muito nublado e abafado. E também teve chuva na capital ao longo do dia. Amanhã, o dia será de tempo instável.
A terça-feira será de temperaturas elevadas em Porto Alegre. O dia começa com 25 graus de mínima. À tarde, a máxima chega aos 33, com sol entre nuvens e chuva rápida durante o dia e a noite. Em Caxias do Sul, na Serra, as temperaturas não sobem tanto. Elas variam entre 21 e 28 graus nesta terça-feira, que deve ser marcada por instabilidade. Sol entre nuvens e pancadas à tarde e à noite. Instabilidade também no norte do estado. Passo Fundo terá uma terça-feira com mínima de 24 e máxima de 28 graus. Em Erechim, também no norte, os termômetros variam entre 21 e 26 graus. Agora, quem está veraneando no litoral norte, atenção, porque amanhã terá instabilidade. Em Capão da Canoa, mínima de 22 e máxima de 33 graus. Em uma terça-feira com sol e algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e a noite. E agora a gente fala de futebol aqui no Jornal da RDC. Você confere as últimas atualizações do lado gremista. Em mais um dia de pré-temporada, a equipe do Grêmio se apresentou na manhã desta segunda-feira. E com caras novas, o meia-atacante argentino Walter Montoya, de 25 anos, já está treinando com o grupo. Ele desembarcou na cidade de Porto Alegre no último sábado, mas na manhã de hoje correu em volta do gramado e fez algumas avaliações físicas. Outra novidade que deve pintar ainda essa semana é o atacante de 21 anos Felipe Viseu. Estava na Udinese, surgiu no Flamengo em 2016, já passou pela seleção brasileira de base e é mais uma opção para Renato Gaúcho utilizar no ataque nesta temporada. Outro nome que movimentou e muito o final de semana foi Thiago Neves. Surgiu uma informação que o meia estava em Porto Alegre para negociar com o Grêmio, mas foi negada pelo próprio jogador. E na manhã de hoje, o volante Rômulo foi apresentado à imprensa e concedeu a sua primeira entrevista coletiva. Tô muito feliz, cara. Tô muito feliz de, como eu falei antes, estar chegando numa equipe tão vitoriosa, com um elenco tão receptivo que nem aqui tem. Eu acho que com a ajuda de todos, com a parcelinha de cada um ali, vou poder dar meu melhor e dar essa volta por cima. E agora a gente confere os destaques do Internacional. No quinto dia de trabalho depois da reapresentação do Internacional, os jogadores trabalharam na parte da manhã nos gramados e na parte da tarde na academia do CT Parque Gigante. Os treinos são intensos, mas mesmo assim, trabalhos apenas físicos para reaver a forma ideal dos jogadores para a temporada de 2019. Mas o destaque do dia mesmo foi a apresentação do atacante Guilherme Parede, com 23 anos. E sendo o destaque do Coritiba no ano passado, o atacante vem para ser reserva, mas mesmo assim, é um sonho vestir a camisa do Colorado em 2019. Como criança que sonha em ser um jogador de futebol um dia, eu sempre sonhava e me imaginava vestindo a camisa do Inter. Então, para mim é uma alegria imensa, por isso eu escolhi estar aqui. Me imaginava vestindo essa camisa e para mim é gratificante, é uma alegria enorme estar aqui vestindo a camisa do Inter. E por isso eu escolhi estar aqui. E o programa Cruzando as Conversas desta segunda-feira fará uma análise sobre o cenário político e econômico aqui no Rio Grande do Sul dos próximos 4 anos. Participam do programa os deputados Sofia Cavedon, do PT, Sebastião Melo, do MDB, Anne Ortiz, do PPS e Fábio Osterman, do Novo. A apresentação é do jornalista Ricardo Azeredo. Não perca! E o Jornal da RDC fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Fique agora com o Cruzando as Conversas. Uma ótima noite. Tchau, tchau.